E aí galera do blog Snide, estamos aqui em mais uma entrevista da semana. Hoje mais um convidado muito especial. Faz um tempo que eu queria trocar essa ideia, entrevistar ele. Um amigo, um brother, um parceiro de coração meu, dos escolhidos, da galera do Junad. A gente tá aqui com o Felipe Raikoski. Oi, Demos aí pra galera. Beleza? Tranquilo, finalmente aqui então pra gente conversar aí. Legal, fique ligado que essa entrevista vai ser demais. Tudo bem? A gente vai iniciar a segunda parte aqui da entrevista com o Felipe Raikoski, esse amado amigo nosso aí. Tá muito bacana esse papo. Ele contou na primeira parte, né, a parte da adolescência, como ele começou e tal. E hoje você tá em tempo integral no ministério, né? Sim. Lá com livros, como você já comentou. Isso. Como é que é isso? Tá em tempo integral? O que você faz? Como é que é a tua rotina? Você fica orando o tempo inteiro, o dia inteiro, lendo a Bíblia, só tempo integral? Não, o pessoal pensa que é isso, né? A rotina lá no ministério é bem corrida, bem puxada, assim, né? Até porque a gente mora em São Paulo e tudo é mais difícil. Uhum. A gente, durante a semana, a nossa rotina não é fechada. Durante a semana eu digo terça a quinta, assim, né? De sexta a domingo a gente viaja normalmente, isso é assim sempre. Uhum. Segunda-feira é o dia que a gente descansa, mas isso varia, né? Às vezes a gente toca na segunda também, e às vezes varia também, a gente toca terça ou quarta ou quinta, isso varia de semana para semana, de mês para mês, Uhum. porque o movimento de ministrações é crescente do início do ano até o meio e depois decrescente até o final, né? Então a gente trabalha menos, depois muito, aí vai baixando de novo. Então essa rotina ela fica rodando e é variável durante o ano todo. E a minha pessoal também é variável, porque eu dependo de um monte de coisa, depende dos horários que a gente vai sair, a gente às vezes viaja por terra, às vezes viaja de avião, tem que chegar muito antes, tem trânsito. Então cada dia é um dia diferente. Eu ainda mantenho um aluno de baixo lá em São Paulo. Eu tinha mais alunos, só que não dava para levar, e o pessoal faltava muito também, eu não tinha tempo de repor, né, até por conta da rotina do ministério, então eu só mantenho um ainda às terças-feiras, e o restante do tempo eu fico, né, ali à disposição do ministério, né, pra gente viajar, ensaios. Ultimamente a gente tem trabalhado com rotina de ensaio diferente. Nós lançamos o CD agora, foi antes de novembro, acho que outubro, e a gente passou mais ou menos um mês e meio ensaiando todos os dias, né, para se preparar para essa, vamos dizer assim, fase do CD novo, com músicas novas, com repertório diferente, né. Então a gente passou esse tempo assim ensaiando todos os dias direto para ficar bem firme e aí pegar as viagens firmes, né, para não ter que dividir esse tempo assim, porque tinham muitas viagens. Novembro foi um mês muito corrido pra gente. Então é mais ou menos assim. Aí a minha rotina pessoal de oração e leitura, eu tento manter sempre igual, mas ela varia também, né? Quando eu tô com a Bíblia do lado, eu leio, e a gente procura sempre estar orando quando tá junto, nas ministrações, antes de estar tocando, e depois é bom também, né? Porque tem gente que gosta de orar antes para pedir um milagre, e depois esquece, né? Aconteceu um milagre, tá tudo bem agora. Mas, eu sei lá, eu combati por um bom tempo, assim, esse lance da regra, sabe? Eu preciso perceber quando o meu relacionamento com Deus está distante ou não, entendeu? Não só por conta do pecado, porque quando você peca você se distancia automaticamente do Senhor, mas no relacionamento pessoal mesmo, em ler a palavra, em estar orando, eu acho que todos nós conseguimos perceber quando isso está próximo e quando não está. Então a gente precisa ter esse feeling de não, eu preciso, até porque nessa nossa rotina de administrações, você precisa ter o que dar para as pessoas, né? Você chega nos lugares, tem gente sedenta por algo, entendeu? Que o Senhor sabe o que é, Ele sabe como dar, mas se você não buscar para ser esse canal, não tem como alguém receber coisa nenhuma. E no fim das contas você acaba se sentindo esgotado, assim. Então,
ao contrário do que muita gente pensa, a rotina ministerial é muito palpável, assim, é muito real, sabe? É espiritual o tempo todo e é natural o tempo todo, todas essas coisas juntas, você tá ali conversando com uma pessoa, às vezes, assim, casualmente, mas algo que você fala toca a vida da pessoa e ela precisa ouvir aquilo e transforma. E às vezes a gente está tocando ali, tendo passado por problemas, mas focado no que o Senhor tem, e o Senhor usa a gente, e às vezes abençoa a gente também, e liberta a gente também. Então eu acho que é um lance de você se imergir mesmo, assim, sabe? No lance de ser ministro, no lance de abençoar pessoas. Você acaba vivendo aquilo o tempo todo, você não precisa assim, pô, agora é minha hora de orar, tenho que ir lá, vou orar. Não tem isso, tem... até porque pela essa vida louca que a gente leva, mas tem o lance de você falar, pô, eu preciso viver o tempo todo sabendo o que eu estou fazendo, entendeu? E tem que estar alimentado, tem que estar focado nisso que eu tenho feito, né? Então é mais ou menos assim que rola. Que legal. Vocês têm, então, como você falou, viajado, ministrado aí, né, no Brasil inteiro, e eu tenho certeza que vocês têm muitas histórias, muitas experiências para contar. Queria que você contasse 2 histórias pra gente aqui no blog. Uma experiência marcante, assim, que você lembra que, puxa, algo maravilhoso que Deus fez, assim, que impactou, que marcou vocês em alguma das ministrações. Também conte uma passagem engraçada, uma situação inusitada, que de repente deve ter acontecido bastante também durante as viagens de vocês. Legal. Marcante. Nesse ano que passou a gente teve muita coisa diferente, assim, que a gente encarou, assim, como ministério. Mas uma das coisas que deixou todo mundo muito tocado, até emocionado, foi uma igreja em São Paulo mesmo. A gente foi tocar num bairro longe de onde todo mundo mora e tal, então a gente foi pra lá com toda a estrutura e aí chegamos lá, passando som, a rotina normal de sempre, passar som e tal, e depois se preparar pra tocar. E quando nós já estávamos preparados, a gente subiu no palco e ficou esperando o ok do pessoal do evento para começar e tal. E aí eu vi um senhor aparentemente com alguma debilidade, assim, sentado na primeira fila. E tinha uma pessoa amparando e tal, e ele estava ali, né, parecia meio vítima de uma pessoa com sequelas de derrame, sabe? Tem algumas debilidades, assim. E aí eu olhei e falei, puxa, legal, né, o cara tá mal, deve ter passado por uma coisa difícil, mas ele veio aqui hoje, talvez ele espere algo de cura do Senhor ou assim. E aquilo meio que me motivou, assim, eu fiquei focado nele, sabe? Isso normalmente acontece nas viagens. Às vezes a gente vê alguém, sei lá, que você percebe que está precisando de alguma coisa, não sei como isso funciona, mas aí você fica focado naquela pessoa e é legal você ver quando algo acontece com ela. Então eu fiquei focado naquele senhor e a gente ministrou, foi legal, foi bênção. O pessoal tinha tocado inclusive antes da gente, já tinha sido bem legal. Tava um ambiente legal assim no culto, né? Um ambiente leve. E aí ministramos, o Juliano pregou e no final o organizador do evento foi até esse senhor e perguntou algo para ele, assim, a gente não entendeu porque ele estava falando com ele e tal. Perguntou alguma coisa e o senhor falou, continua, né? Falando com dificuldade, assim. Aí o cara virou pro Juliano e falou, pode continuar tocando e tal. Aí tocamos mais algumas músicas, 2 ou 3 músicas. E aí acabou e foi muito legal o culto, enfim, foi bênção, assim. Terminou, fomos pra sala do lado, assim, conversar com o pessoal organizador, e ele falando e tal, não sei o que, e eles trouxeram esse senhor. Aí o rapaz falou, esse aqui, eu esqueci o nome dele, fulano, ele é o pastor da igreja. Aí a gente ficou assim, puxa, ô pastor, prazer e tal, não sei o que. Aí todo mundo cumprimentou e ficou esperando ele, sei lá, responder alguma coisa. Ele só ficou assim, sorrindo e tal. Aí a gente ficou meio assim, aí o menino falou, não, ele teve um derrame, né, e tal, ele quase morreu e não voltou a falar desde então, né. Ele só consegue repetir algumas palavras e ele não fala nada mais além disso. A gente percebe que com essas mesmas palavras ele expressa diversas coisas, mas ele só consegue falar essas palavras. É como se a língua dele contesse só aquelas 3 palavras. Então ele tenta falar tudo que ele quer só com aquilo. E as palavras eram, Deus é Deus, ele ficava falando várias vezes, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. E tinham mais 2.
ficava Deus é Deus, e em nome de Jesus, e aleluia. Eram 3 frases, né? 3 expressões. Ele só falava isso. Então tudo que ele tentava se comunicar, ele falava, oh, Deus é Deus, aleluia, nome de Jesus. Em nome de... Aí a gente ficava assim tentando entender o que ele falava, sabe? E aí veio as filhas e ficaram ali em volta e tal. E elas, por estar convivendo muito, conseguem entender mais ou menos o que ele quer dizer, né? Com aquelas palavras. E ele dizendo, elas dizendo para nós, não, o senhor está dizendo que foi bênção, pai? E ele, sim, Deus Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus. E aí elas iam tentando traduzir e ele ia confirmando, né? E aí ele falou várias coisas e a gente conseguiu perceber ali pela tradução das meninas que ele tinha gostado muito da ministração e sentiu que a igreja foi abençoada e tinha, né, sido muito tocado e tal, e a gente ficou assim meio assustado, sabe? E até emocionado com aquela situação. O pastor da igreja, aí eles contaram a história, ele sempre deu a vida pela igreja e aquilo aconteceu por um excesso de estresse absurdo, assim, por ele estar enfrentando muitos problemas, né, defendendo mesmo a igreja, assim, a igreja local, a comunidade, e a igreja toda ama muito por isso, por ele ter esse amor por eles todos, e a gente vendo ele naquele estado, sabe, e aí a menina, a filha dele, falou, não, ele está muito feliz que vocês estão aqui, e foi muito valioso para ele essa ministração, a gente sentiu a igreja muito dentro também, né, muito focada e tal, e a gente ficou assim, sem palavras, sabe? O cara ali e tal. Aí ela, não, ele disse que ele quer orar com vocês e tal. Aí ele orava e só ficava falando em nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus. Aí a gente ficou todo mundo assim, sabe? Pasmo, assim, tipo, nossa, aí ele veio, quis abraçar todo mundo, abençoou e tal, né? Colocou a mão em todo mundo, e a gente foi pra casa assim, cara, que coisa. Né? De toda essa situação que aconteceu, a situação do cara, a gente poder ir lá e ainda ser relevante nessa realidade. A igreja precisava de um lance de esperança, assim, porque ele era um líder, né? E o cara sendo, assim, abatido por essa enfermidade e tal, a galera vai para baixo, né? A igreja acompanha o líder, assim. E a gente conseguiu ali ter um papel muito, muito forte, assim, nesse dia, nesse momento que a igreja estava passando. Né? Isso aí foi forte. E uma experiência bacana, engraçada, inusitada. Engraçada, estrada. Tem muitas engraçadas, eu acabo até esquecendo, mas uma que é legal até falar, porque o pessoal deve conhecer, na Conferência Livres de 2010 veio o pessoal do Leland. Galera, alguém acho que deve conhecer por aí. Sim. E eles, é engraçado, né? Gringo vem aqui pro Brasil e fica com esse negócio de futebol, não sei o que, Brasil, futebol, Ronaldo, blá blá blá. E ficou essa coisa. Levaram eles, inclusive, no jogo do Corinthians. E ficou aquela brincadeira, né? E aí, no dia da última administração, no sábado, na conferência, a gente tava na salinha ali, todo mundo junto, né? Comendo uma ovinha ali e tal, e trocando ideia. E aí eles tiraram uma bola, assim, e começaram a bater uma bola, né? E aí a gente olhou, assim, e ninguém do ministério botava fé que a gente jogava. Muito menos que eles jogavam, né? A gente da banda, né? Aí a gente também, não sei o que, aí eu comecei a zoar eles, assim, né? O baterista do Lino, não sei se vocês sabem, é um cara gigante, assim, muito grande. E ele todo marrento, assim, batendo bola, não sei o que, pá. Aí os moleques, todo mundo olhando, assim, pô, esse cara, não sei o que. Aí eles ali batendo bola, não sei o que. Eu falei, brinquei com ele. Falei, você sabe jogar futebol? Aí ele virou pra mim, assim, eu sei. Eu falei, entendi, você deve saber desse seu jeito, né? Que aqui do jeito brasileiro você não deve saber, não. Ele virou pra mim muito bravo. Virou assim... Ergueu a bola, deu 2 petelecos assim, sacou pro Lila, matou no peito, jogaram assim, meio que humilharam a gente na frente de todo mundo. Aí galera, as meninas estavam juntas assim, todo mundo, gente, e agora? Eu falei, deixa pra lá, né, foi bom. Deixa eles sentirem um gostinho de glória aqui no Brasil. Pô, os caras vieram mostrar o futebol arte aqui na nossa casa, cara. Vocês não fizeram futebol nada. Arte americano, né? Se é que existe isso. Mas a gente deixa eles à vontade, né? Deixa eles pensarem que sabem. Tem que receber bem os visitantes, né? Legal. Gente, a gente vai ficando por aqui nessa segunda parte dessa entrevista. E eu quero convidar você. A gente vai fazer o último bloco. O Felipe vai contar mais algumas coisas aí da vida dele. Coisas interessantes pra você. Até mais. Tchau.